Ok. Queria pedir para a igreja que abrisse em Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Todos abriram? Amém. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Essa noite, eu acredito que todos vieram aqui com a mesma intenção: buscar e adorar a Deus. Amém. Amém? Mas eu não vou pedir para que você esqueça dos seus problemas e deixe tudo lá fora. Eu vou pedir que você venha, traga eles e apresente a Deus, que Ele vai conceder a você sabedoria e uma direção. Amém? Então, essa passagem de hoje, eu quero que vocês foquem hoje em buscar e adorar o nosso Deus. Amém. Houve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Houve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Cadê o brado? De novo. Ó. Houve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Houve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Cadê o brado, gente? Brado! De novo! O pessoal da live tá dando brado em casa, vocês não estão dando brado. Vamos lá, de novo. Houve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Houve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá. Leão de Judá. Leão de Judá. Aí, agora, vou pedir para os jovens fazer leão, só para ver como é que se faz, tá bom? Vê lá, gente, muito decepção. É do Senhor, não é para mim não, pelo amor de Deus. Senão eu vou falar para as irmãs, mais experientes, né? Vão dar um brado, acho que com vontade, vamos embora? Leão de Judá. Leão de Judá. Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo.
descer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Senhor, meu Deus, eterno Pai, graças te damos, Deus, por tudo feito em nossas vidas, Pai, perdão por nossos pecados, Deus. Senhor, eu quero te pedir em tuas mãos, Deus, a vida da Raquelzinha, Pai. Por favor, levanta a mão assim que eu esqueci. Quero te pedir em tuas mãos, Deus, a vida da Raquelzinha, Pai, da Raquel. Cuida dela, Deus, que todos nós vamos entender a palavra que ela venha dar, para Deus, dar ensinamento a ela, Pai, que ela venha conseguir dizer tudo o que ela tem a dizer, Pai, tudo que ela praticou, tudo que ela leu, Deus, que ela não venha ter nervoso, Pai, porque a gente está na casa do nosso Pai, Deus, não tem vergonha de nada. Isso que eu te peço, eu te abençoando por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Amém? Amém. Queridos, eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia em Tiago, capítulo 5, no versículo 11. Aleluia. Amém? Bom, vou ler. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tens ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém? Amém. Agora, queridos, abram suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 19. Jó, capítulo 19, a partir do versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre foram esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Os irmãos podem ler junto comigo o 25 e o 26? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar. Bom, quem conhece a história desse homem sabe o sofrimento que ele passou. A Bíblia vai dizer que na terra de Uz havia um homem por nome Jó, e esse homem, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E ele era um homem muito rico, ele tinha muitas propriedades, muitos animais, ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e a Bíblia fala que esses filhos, eles davam banquetes e chamavam as irmãs para participar desse banquete. Ou seja, era uma família unida. Então Jó, além dele ser próspero, ser um homem muito rico, ser o mais rico do Oriente, que é o que a Bíblia diz, ele era um homem que tinha uma família unida. Então, a Bíblia diz que certo dia, os filhos de Deus, que eram os anjos, são os anjos, eles foram se apresentar diante do Senhor. E entre eles veio Satanás, no meio deles. Deus, ele perguntou assim para Satanás: de onde você está vindo? E ele falou assim: de rodear a terra e passear por ela. Em outra versão diz perambular por ela. E aí eu fiquei meditando nessa parte que Satanás fala de rodear a terra e passear por ela. E a Bíblia diz que o diabo, ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele busca vidas para destruir. E muitas das vezes a gente diz assim: eu sou crente, o inimigo ele não vai me pegar. Mas a gente tem que tomar cuidado. Ele não está aqui na terra a passeio, ele não está aqui de brincadeira. Por isso, nós temos que ser vigilantes, temos que ser prudentes e viver uma vida de totalidade com Deus. Uma vida de oração e de vigilância. Então,
o Senhor ele pergunta para Satanás de onde vem, ele diz que tem que rodear a terra, passear por ela, e aí o Senhor vai destacar uma pessoa, o Senhor vai elogiar essa pessoa. E quando ele elogia Jó, ele não fala: você observou o meu servo Jó? Olha como ele é rico, olha quantas coisas ele possui, quantas propriedades, quanta riqueza ele possui. Não, por quê? Porque o nosso Deus, ele não olha para o exterior. Nós que somos seres humanos, olhamos para o lado de fora. Deus, ele olha para o lado de dentro, ele olha para o nosso coração, porque ele conhece o nosso interior. Só ele sabe o que a gente pensa, só ele sabe a imaginação do nosso coração e quais são as nossas intenções. Deus, quando ele vai falar de Jó, ele fala assim: você observou, Satanás, o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Deus disse, olha a imensidão da coisa, Deus disse que não tinha um que era naquela época semelhante a Jó. E Deus diz que Jó, ele era um homem íntegro, reto, ele era temente a Deus e se desviava do mal. Íntegro é aquele que recusa os apelos e convites que surgem dos escarnecedores, não naufraga nos enganos, nas seduções e nas euforias que erguem das massas. Se aprai em ser transparente e verdadeiro com as demais pessoas, ainda que venham a persuadi-la. Não vive uma vida de mentira, de fraude, suborno, calúnia e trapaça. E Jó, ele era esse tipo de pessoa. Ele era uma pessoa que ninguém persuadia ele não aceitava fraude, ele não aceitava suborno. E Deus, ele está vendo a conduta de Jó, assim como Satanás, que estava perambulando pela terra e estava observando o comportamento dele. Uma pessoa que vive em retidão é aquela que não se desvia do caminho do bem, não é corrupto, não aceita suborno, nem explora seus semelhantes. Um coração reto diante de Deus é sinônimo de uma vida de oração que busca em Deus a direção e não cede às tentações. E no livro de Jó, se os irmãos lerem o livro todo de Jó, que é maravilhoso esse livro, a gente aprende muito. Tem uma parte que Jó, ele diz, né, que ele ajudava muitas pessoas, ele não desamparava os órfãos e as viúvas, ou seja, ele era um homem que tinha, e aquilo que ele tinha, ele compartilhava. Ele não era um homem egoísta, mas ele ajudava, ele dividia com o seu próximo, e Deus, ele se agrada disso. Deus se agrada de um coração solidário. Muitas das vezes a gente não precisa ser rico para ajudar alguém, a gente pode encontrar uma forma de ajudar o nosso próximo, aquele que está passando por uma necessidade. E temente a Deus, ter temor significa reverenciá-lo, respeitá-lo como Criador e Salvador. É amar e ser grato a Ele. E por último, se desviar do mal, que é renegar o estilo de vida pecaminoso e seguir a Deus com sinceridade. Não há como ter dois estilos de vida, pois um é o oposto do outro. Ou seja, não tem como a gente viver uma vida aqui dentro da igreja e mostrar, entre aspas, que nós somos cristãos, e lá fora a gente fazer acontecer, viver uma vida de pecado, de fornicação, beber, fumar, escondido de todo mundo, achando que está escondido, mas não está, porque os olhos de Deus são como chama de fogo, e os olhos de Deus percorrem por toda a terra. Por isso, quem está nessa prática de vida precisa se arrepender enquanto há tempo. Por quê? Porque os dias são maus, Jesus Cristo, ele está às portas, ele está voltando para buscar uma igreja santa, para buscar uma igreja pura, uma igreja que vive em santidade, uma igreja que vive em retidão. E quem estiver em cima do muro, o Senhor não vai levar naquele grande dia. Por isso, quem está em cima do muro tem que se decidir, tem que tomar uma decisão do que ele quer para a sua vida. Eu quero Deus, eu quero estar na casa de Deus, na presença de Deus, ou eu quero ir para o mundo? Não tem como servir a dois senhores. Salmo, capítulo 1, versículo 1, diz que bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E assim era Jó. Então, nessa conversa que Deus tem com Satanás,
ele vem e diz assim, Deus ele elogia Jó, fala da integridade, da retidão de Jó, que ele se desviava do mal. E aí Satanás vem e fala assim, é claro que ele teme ao Senhor. Olha a vida desse homem, ele tem tudo. A obra das suas mãos, você abençoa. Como assim ele vai se desviar, ele não vai ser reto diante de ti se ele tem tudo? Aí o Senhor fala assim para ele, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Depois que Deus falou isso, Satanás saiu da presença do Senhor. E Jó, ele não fazia ideia do que estava acontecendo no mundo espiritual, que o nome dele estava sendo falado no céu, que estava tendo aquele debate entre Deus e Satanás que ele não fazia ideia. Nós não temos ideia do que está acontecendo no mundo espiritual. Muitas das vezes a gente sai de casa e era para ter acontecido alguma coisa de ruim, um acidente, mas não acontece porque, e às vezes a gente nem fica sabendo. Por quê? Porque o Senhor ele nos dá livramentos. Porque o Senhor ele é bom, ele é misericordioso, igreja. Amém? E aí começa o sofrimento de Jó, começam as aflições. Porque certo dia, seus filhos e filhas, eles estavam comendo e bebendo na casa do irmão primogênito. E aí veio o primeiro mensageiro. Esse primeiro mensageiro chegou em Jó e disse assim, Jó, os bois lavravam, as jumentas passeam junto a eles, de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio de espada, e só eu escapei para trazer essa nova. Enquanto ele ainda estava falando, chega a segunda pessoa para trazer uma outra notícia ruim. Parece engraçado, observem bem que foi uma notícia ruim atrás da outra. E enquanto o primeiro falava, chega o segundo. E ele disse assim, Jó, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E só eu escapei para trazer a nova. E enquanto esse falava, chegou outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. E só eu escapei para trazer a nova. E aí chega a última pessoa, que é a quarta pessoa. E enquanto o terceiro ainda estava falando, chega o quarto e diz assim, Jó, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, se levantou um grande vento do lado do deserto e deu sobre os 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Ou seja, todos os filhos de Jó morreram numa tragédia. Só eu escapei para te trazer a nova. E aí, o que Jó fez? Jó ele blasfemou contra Deus, Jó ele começou a murmurar contra o Espírito Santo, a reclamar, a dizer que ia sair da presença do Senhor, porque que Deus é esse que tira as bênçãos de mim, já que eu sou fiel, que eu sou justo, eu sei que eu sou um homem justo diante de Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que Jó fez? Jó fez algo muito lindo, igreja. Ele rasgou seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao nome do Senhor. Aleluia. Ele adorou. Meu Deus, aleluia. Ele não blasfemou. Eu tenho certeza que Satanás, o mundo espiritual, Satanás ele estava ali observando para ver se Jó ia blasfemar, porque era isso que ele queria. Lembra do que ele falou para Deus? Você vai ver, você vai tirar tudo dele e ele vai blasfemar contra o seu nome. Mas não foi isso que aconteceu. Jó adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Gente, isso é algo muito profundo. Esse homem, ele estava passando por uma dor profunda. Só quem perdeu alguém na família sabe a dor grande que é.
é uma dor que não dá para descrever. Eu posso dizer que quando a minha avó morreu, eu sofri demais. Eu fui no enterro dela, eu chorei muito, foi muito difícil. É como se eu era muito apegada a ela. É como se parte de mim tivesse ido embora. É muito dolorido. Mas Jó, ele escolheu adorar e bendizer ao nome do Senhor diante da perda que ele sofreu. Porque ele disse, né, não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, eu vim sem nada e vou sem nada. Mas louvado seja Deus, independente das circunstâncias, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso ele não pecou e nem atribuiu a Deus falta de nada. Pela segunda vez, a Bíblia diz que os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, os anjos foram se apresentar diante do Senhor, e mais uma vez Satanás foi entre eles. E Deus faz a mesma pergunta que ele havia feito anteriormente: de onde você vem? E Satanás disse assim: de rodear a terra e passear por ela. E Deus pergunta para Satanás: observaste o meu servo Jó? Mais uma vez Deus vai frisar: ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E mais abaixo Deus vai falar assim: ele conserva a sua integridade, embora você tenha me incitado contra ele para o consumir sem causa. E é isso que é interessante. Deus fala que aquilo que Jó estava enfrentando, aquela provação, não tinha causa, não tinha motivo para aquilo acontecer, porque Jó era um homem fiel. Amém? E Satanás vira para o Senhor e fala assim: tudo bem, ok. Ele perdeu os filhos, perdeu seus animais, seus empregados foram assassinados, mas agora toca diretamente nele, para ver se ele não vai blasfemar contra o seu nome. Toca nos ossos e na carne, e você vai ver se ele não blasfema contra ti na tua face. E aí o Senhor diz assim para Satanás: ok, ele está no teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então perceba que tudo que acontece na nossa vida, ela é pela permissão de Deus. E até o próprio Satanás, ele vai até onde o Senhor permite. Quando Deus chega e fala para, ele tem que parar, ele tem que obedecer. E quando Satanás ele sai da presença do Senhor, Jó ele foi ferido de tumores malignos, diz a Bíblia, do alto da cabeça até a planta dos pés. Jó ele se sentou no meio das cinzas, e o estado dele era tão deplorável que ele pegou um caco de telha para se coçar, e ele estava coberto de vermes. Imagina essa imagem: um homem com ferida da cabeça aos pés. Era um homem robusto, forte, agora estava muito magro por causa da saúde debilitada e cheio de vermes no seu corpo. Uma pessoa que olha para um homem assim vai dizer o quê? Deus não ama ele, Deus não está com ele. Mas não era nada disso que estava acontecendo. Ele estava sendo provado. E Deus, ele prova a gente até onde a gente vai suportar. Amém? A mulher de Jó, né, eu vou falar aqui o que ela falou. A qualidade é que ela ficou junto com Jó até o fim. Apesar dela falar o que ela falou para ele, no momento de desespero, ela não abandonou o marido. E existem casais que quando um fica doente, acontece alguma coisa, perde dinheiro, perde seus bens, o outro vai embora, deixa, abandona. Mas ela não, ela ficou com ele até o fim. E Deus, o Deus que recompensou a Jó, que abençoou a vida de Jó, que a gente vai ver mais à frente, fez isso na vida dela também. Mas aqui, ela não vigiou no que ela falou. Por quê? O que ela falou era o que Satanás estava querendo que Jó fizesse. No meio do desespero, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, com o que a gente vai dizer. A gente tem que vigiar muito. Quando ela olhou para
para Jó sentado na cinza, naquele estado horrível, todo ferido, cheio de verme, ela vira para ele e fala assim: você ainda conserva a tua integridade, olha para você. Você está destruído, você não tem nada. Você conserva a tua integridade. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Acaba logo com esse sofrimento. Era o que Satanás queria, não era? Que ele amaldiçoasse o nome do Senhor. E se ele amaldiçoasse, Satanás ia dizer: tá vendo? Foi o que eu falei. E ele ia ter razão. Mas a razão quem tinha era o Senhor, porque desde o início o Senhor diz que ele era um homem reto e íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, quando ela disse aquilo, ele fala assim: falas como uma louca. Nós recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal. Aleluia. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios contra Deus. E Satanás, com certeza, mais uma vez ficou furioso. Agora nós vamos falar sobre 3 pessoas que entram nessa história, que foram os 3 amigos de Jó. Esses 3 amigos de Jó, quando eles ficaram sabendo do que aconteceu, a notícia chegou até eles, e quando eles ficaram sabendo do que aconteceu, eles combinaram de juntamente se condoer e consolar Jó. E é isso. Eu vou destacar esse ponto positivo, porque depois eles vão dizer umas coisas, né? Mas eles combinaram. Ou seja, é aquele amigo que quando sabe que você está passando por um problema, por uma dificuldade, na mesma hora ele vai largar tudo que está fazendo, porque ele é teu amigo, porque ele te ama e ele vai te ajudar no momento que você precisa de ajuda. Amém? E eu posso dizer que é muito bom quando a gente está sofrendo e surge alguém na nossa vida para nos acalmar, para nos trazer uma palavra de consolo, para nos trazer uma palavra de conforto, porque é isso que um amigo verdadeiro, ele vai fazer conosco. Ele vai nos ajudar no momento que a gente mais precisar. Isso aconteceu comigo. O meu irmão, para quem não sabe, eu tenho um irmão que é especial. Ele é como se fosse uma criança, apesar de ter 30 anos de idade, ele é como se fosse uma criança. E ele ficou doente, mas muito doente. Era levando ele para emergência, e era hospital público, para piorar a situação. Era levando ele para emergência praticamente todos os dias. E aí não internava, mandava de volta para casa, e a gente gastando dinheiro, tendo que levar ele, tendo que correr com ele, às vezes de madrugada, sem saber o que ele tinha direito. E ele estava cada vez pior. E quem vai ficar feliz com uma situação dessas? Mas a gente glorificou o nome do Senhor, apesar de tudo, apesar das dores, das dificuldades, das lágrimas. Não foi fácil. Eu perdi peso, eu emagreci muito. Tia Sandra ali é minha testemunha, né, tia? Minha testemunha, ela acompanhou, né? Eu posso dizer, gente, eu não estou puxando o saco não, mas ela foi uma pessoa que me ajudou muito, sabe, com palavras quando eu precisei. Ela foi uma pessoa que, quando ela viu que eu estava me desesperando muito, chorando, ela falava assim para mim: Raquel, tudo tem um propósito. Até as dores, o que ela quis me ensinar ali foi que até as nossas dores são um propósito divino. Deus está fazendo isso, está permitindo que isso aconteça para moldar vocês. Deus está preparando vocês para algo. Deus estava nos preparando para algo que nós não sabíamos, e era por meio da dor, e é muito difícil. Mas o deserto é a escola do Senhor, e é muito difícil passar pelo deserto, é muito complicado. Mas, quando a gente tem um amigo que vai nos consolar, que vai nos ajudar nesse momento, por maior que seja a nossa dor, isso nos ajuda muito. Isso ajuda de alguma forma a acalmar o nosso coração. O amigo, ele ama em todo tempo, diz a Bíblia. E na hora da angústia, nasce o irmão. Jó, ele não tinha mais as pessoas ao redor dele como antes.
Por quê? Porque as pessoas costumam valorizar as outras não por aquilo que ela é, não pelas suas qualidades, mas por aquilo que ela possui. Jó, por ser um homem muito rico, ele era assim muito bajulado, ele era respeitado. E no livro de Jó diz que até as autoridades se curvavam diante desse homem por causa das suas riquezas, por causa daquilo que ele possuía. Mas o verdadeiro amigo, independente da sua situação, você tendo pouco ou você tendo muito, ele vai estar ao seu lado. O amigo ama em todo tempo, e na hora da angústia nasce o irmão. Perceba bem, é na hora da angústia que nasce o irmão. É na hora da dificuldade que você vai ver quem é seu verdadeiro amigo. Não quando você tem de tudo, porque normalmente quando a pessoa é muito rica, eu já percebi isso, a casa dela é repleta de amigos. Aparecem muitos amigos, querem ficar lá, querem dormir lá. Mas quando você não tem nada, eu quero ver quem vai se mostrar seu amigo nessa hora. Mas esses 3 amigos de Jó, quando souberam o que aconteceu, eles combinaram de juntamente se condoer com ele e consolá-lo. Quando eles chegaram lá, quando eles foram até Jó, eles não acreditaram naquilo que os olhos deles estavam vendo. Eles não reconheceram a Jó. E eles ergueram a voz e começaram a chorar, a gritar, a chorar de pânico, chorar em voz alta. E eles rasgaram o manto, lançaram pó ao ar, que era uma forma de se lamentar naquele tempo. Eles lançaram pó ao ar sobre a cabeça e sentaram-se com Jó. E eles ficaram 7 dias e 7 noites sem pronunciar uma palavra sequer. Tamanha era a dor que Jó estava enfrentando. O nome desses 3 amigos de Jó eram Elifaz, Bildade e Zofar. Eles ficaram em silêncio durante 7 dias. O problema foi quando eles foram abrir a boca para falar. Por quê? Ao invés de eles consolarem o amigo, dizer, nós estamos aqui com você, olha, eu estou sofrendo junto com você, mas vai dar tudo certo, tenha fé, tenha esperança, vamos aqui interceder, vamos clamar ao Senhor pela sua vida. Não foi isso que eles fizeram. Eles começaram a falar muita coisa que não era correta. Eles começaram a dizer coisas que não tinham nada a ver com Jó e alegar que Jó estava em pecado, que tinha alguma coisa errada na vida dele e por isso ele estava passando por aqueles problemas. Ele enfatizou que o sofrimento não atinge aos retos, ou seja, você não vive uma vida de retidão diante do Senhor para sofrer desse jeito. O sofrimento não atinge aos retos, mas somente aos ímpios. Diz que Jó era ímpio. Para Elifaz, o sofrimento é uma correção divina. E muitos pensam isso. Muitos acreditam que se um servo de Deus está passando por um sofrimento, é que ele está sendo corrigido pelo Senhor. Pode ser, mas pode não ser também. Pode estar sendo uma aprovação na vida dele. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é orar, é interceder e ajudar essa pessoa com palavras. Mas não foi o que eles fizeram. Eles destruíram ainda mais o psicológico de Jó. Ele já estava destruído. E foi mais destruído ainda por causa daquelas palavras dos seus próprios amigos. E ele alegou que, por causa dos pecados, Deus ele estava entrando em juízo com ele. Bildade, um outro amigo de Jó, ele disse que todos os filhos de Jó morreram porque todos eles estavam em pecado. Inclusive Jó também estava em pecado. Ele falou sobre as consequências do pecado na vida de um ímpio, ou seja, chamou Jó de ímpio também. E o outro amigo, esse terceiro amigo, foi Zofar. Inclusive ele chamou Jó de tagarela, disse que Jó falava demais, porque Jó ele começou a se lamentar, porque ele queria entender por que ele estava passando o que ele estava passando, porque ele sabia quem ele era, sabia que ele era justo diante de Deus, então ele queria
Deus, ele queria que Deus se manifestasse, que Deus falasse com ele de alguma forma para ele entender o que estava acontecendo na sua vida. Zofar acusou a Jó de pecados ocultos, pecados escondidos, e ele mostrou as consequências do pecado na vida daqueles que são perversos. Em suma, eles chamaram Jó de ímpio, chamaram Jó de perverso, disseram que ele não vivia uma vida de retidão, e ficou aquele debate. Jó se justificando, eles tentando procurar algum meio de Jó confessar um pecado que ele não tinha, e ficou aquele bate-boca ali entre eles. Jó, você está em pecado. Não, eu não estou. Você está, não estou. Você está, não estou. E realmente ele não estava. E a teologia da prosperidade, né, que é uma teologia a qual eu não concordo, ela alega o seguinte: se você tem riqueza, se você possui bens, legal, é porque você está sendo abençoado pelo Senhor e Deus é com você. Agora, se você não tem nada, se você vive uma vida na pobreza, Deus ele não está contigo. Isso é uma maldição, isso é coisa do demônio na sua vida. Você precisa ser liberto, você precisa de oração. É isso que a teologia da prosperidade ela ensina. Tem uma quarta pessoa nessa história. E essa quarta pessoa que surge nessa história, quase ninguém fala, eu quase não ouço falar. As pessoas, elas focam mais nos 3 amigos de Jó. Mas tem uma quarta pessoa que entra nessa história, que foi um jovem. E esse jovem, ele fez a diferença ali em meio a pessoas de mais idade. O nome desse jovem era Eliú, que apesar de jovem, foi ali o mais sábio dentre todos. E Eliú, ele esperou que todos os senhores falassem primeiro, pelo fato de eles serem mais velhos, para que depois ele falasse. Né? Até por causa também da cultura da época, que os mais velhos tinham que falar primeiro, para depois a pessoa mais jovem manifestar a sua opinião. E o correto é esse, né? Os jovens eles têm que respeitar aos mais velhos. E ele era um jovem que respeitava as pessoas mais velhas. Apesar de ser jovem, mostrou ser o mais sábio. E quando ele foi conversar com Jó, ele não foi uma pessoa soberba, como os seus 3 amigos foram. Por quê? Porque Eliú, ele admitiu para Jó, e um detalhe é que Eliú, ele chamava Jó pelo nome. Não, Jó, isso. Os outros não. Os outros, eles falaram muitas coisas, que ele estava em pecado, isso e aquilo, mas Eliú, ele tratou a Jó e chamou ele pelo seu nome. E ele admitiu que também era imperfeito. Porque muitas das vezes as pessoas elas vão julgar você e elas vão se achar superiores a você, vão se achar super crentes, vão achar que são melhores. E ele não fez isso. Ele confessou que ele também era imperfeito. Mas ele se indignou com Jó. Ele ficou indignado com Jó por quê? Pelo fato de Jó estar querendo se justificar demais, como se ele fosse 100% perfeito. E não existe pessoa 100% perfeita aqui na Terra. Nós temos erros, nós temos defeitos sim. Por mais justo, reto, íntegro que Jó fosse, ele não era perfeito. Então, ele ficou indignado por esse fato de querer o tempo todo se justificar, mas ele também se irou com os 3 amigos de Jó, porque esses 3 amigos de Jó, eles atacaram a Jó sem causa. E o único que observou isso, que Jó estava sendo atacado sem causa, foi Eliú. Ele disse para Jó que se queixava de que Deus estava em silêncio, que nem sempre o Senhor vai falar por métodos audíveis. Muitas das vezes, passando por uma dificuldade, a gente quer ouvir a voz de Deus e quer que Ele fale diretamente conosco. Deus ele tem várias formas de se manifestar e várias formas de falar conosco. E muitas das vezes por meio do problema, por incrível que pareça, por meio da dificuldade, Ele está falando com a gente, Ele está nos ensinando muito, Ele está moldando o nosso caráter, Ele está forjando o nosso caráter.
Deus pode usar métodos diferentes para falar com o homem, e o homem não percebe que é Deus falando. Eliú, ele não disse que Jó estava sofrendo porque merecia, mas que dentro do sofrimento, Deus ele tinha algo para ensinar para ele. Agora, abre sua Bíblia, lá no finalzinho de Jó, capítulo 42. Depois que os amigos de Jó, eles criticaram ele, disseram que ele estava com pecados ocultos, que ele não era um homem íntegro, que ele não era um homem reto, por isso ele estava pagando pelos seus pecados. E aí depois Eliú se manifesta, e depois que Eliú se manifesta, vem Deus. Mas Deus foi diferente, porque Deus ele não deu uma série de respostas para Jó. Olha que interessante, ele não deu as respostas que Jó queria, mas ele fez perguntas para todos os questionamentos. Deus ele faz 77 perguntas para Jó. E quando Deus se manifesta para Jó, olha só o que Jó diz. Jó, capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó ele reconheceu que Deus podia todas as coisas, que nenhum plano dele era frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? E Jó fala assim: na verdade, eu falei daquilo que eu não entendia. Jó começou a fazer muitas perguntas, falar muitas coisas, e ele confessa aqui para Deus que ele falou aquilo que ele não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. No capítulo 42, versículo 5, diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Antes de eu passar o que eu passei, eu conhecia o Senhor só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, Jó se arrependeu de todos os questionamentos, porque ele queria saber por que queria, o que estava acontecendo, mas ele ali mostrou arrependimento. E os amigos de Jó, os 3 amigos de Jó, eles não mostraram arrependimento daquilo que eles fizeram com o amigo. No versículo 7, diz que Deus ele vai repreender os 3 amigos de Jó, porque Deus alegou que aquilo que aqueles 3 homens disseram era uma loucura. Capítulo 42, versículo 7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Reparem bem que ele não incluiu Eliú aqui. Ele incluiu os 3 amigos de Jó. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. E aqui Deus pede para eles tomarem novilhos, carneiros e irem até Jó, para que Jó fizesse sacrifício ao Senhor, para que Jó intercedesse ao Senhor pela vida desses 3 homens, porque Deus disse que ia ouvir a oração de Jó a favor deles e ia perdoar eles se Jó intercedesse. Por isso, um outro detalhe importante também é que, mesmo que alguém venha te ofender, falar aquilo que você não gosta, é necessário que eu e você liberemos o perdão. Por quê? Porque Jesus é o nosso maior exemplo de perdão. Quando ele estava na cruz e as pessoas estavam zombando dele, cuspindo, escarnecendo dele, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Elifaz, Bildade e Zofar, eles fizeram o que o Senhor ordenou. E o Senhor aceitou a oração de Jó.
Então, essa história de Jó, ela teve um final feliz. Por que ela teve um final feliz? Porque Jó, ele permaneceu íntegro, reto, fiel, temente a Deus e continuou se desviando do mal, mesmo em meio à adversidade. O mesmo Jó que glorificava a Deus quando tinha de tudo, ele teve a mesma conduta quando não tinha mais nada. Quando não tinha riqueza, seus filhos tinham morrido, ele estava de luto, ele não tinha mais saúde, estava vivendo aquele desespero todo, mas ele não mudou em momento algum. Agora entendem por que Deus falou essas qualidades, Deus mencionou essas qualidades a respeito de Jó? Porque tendo muito ou não tendo nada, ele permaneceu fiel ao Senhor, ele não mudou. Seu pensamento para com Deus não mudou. E nós temos que seguir esse exemplo. Nós não podemos glorificar o nome do Senhor se Deus realizar o nosso sonho, Deus fizer o que a gente quer. Muitas das vezes, tem sonhos que não vão ser realizados. Tem coisas que não vão acontecer na nossa vida e Deus vai ficar em silêncio. Como é que a gente vai reagir diante dessa situação? Mas olha só o final dessa história. Jó capítulo 42, versículo 10. E o título diz: Deus restaura a prosperidade de Jó. Amém. Mudou o Senhor, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Deus, ele recompensou a Jó, Deus deu o dobro a Jó de tudo aquilo que ele antes possuía, no momento em que Jó estava intercedendo pelos seus amigos. Jó, ele não guardou ira no seu coração contra aquelas pessoas que disseram aquelas palavras que não tinham nada a ver com a vida dele, que era verdadeiramente uma vida de integridade. Ele não pediu a Deus vingança, não pediu a Deus para matar ninguém, para fulminar ninguém, para pisar, para descer a mão. Então, Deus, ele deu o dobro de tudo o que antes possuía. E vieram a ele, versículo 11, vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E olha como Deus abençoou Jó. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Foi assim que Deus começou a restituir na vida de Jó tudo aquilo que ele havia perdido. Para a ira de Satanás, né? Porque Satanás o tempo todo estava esperando que Jó amaldiçoasse o nome do Senhor, e não foi isso que aconteceu, e por isso ele teve um final feliz. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. E aqui mais abaixo vai dizer porque ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também, versículo 13, também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E aqui eu vou pular para o 15. No versículo 15 diz: em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai, no caso Jó, lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. E no versículo 17, diz que Jó morreu, mas ele morreu velho e farto de dias, próspero, um homem abençoado por Deus, e morreu na sua integridade. Isso é uma coisa maravilhosa. É um homem que foi fiel a Deus até o fim da sua vida. Amém? Que Deus, ele possa ter falado com cada um de vocês, inclusive comigo também. Que Deus os abençoe em nome de Jesus e até aqui que o Senhor me deu. Amém? Aplauda o Senhor. Realmente todo mundo tem, espero que todo mundo consiga ter alcançado, né, o
que Deus ministrou o coração dela, fica realmente gravado nos nossos corações, né? Então, a gente vai ministrar um louvor, e eu estava pensando se o louvor que a gente vai ministrar se tem alguma ligação com o que foi falado, e eu vejo que a gente vai falar sobre o amor de Deus, né? Através dessa canção. E eu fico pensando, né, sobre a fidelidade, né? O que tem a ver a fidelidade com o amor de Deus? E eu vejo que o que muitas vezes nos leva a ser fiel, né, é o amor, né? Eu acho que o ser humano ele deve ser movido pelo amor, né? Nós somos, né, a igreja é fruto do sacrifício que aconteceu naquela cruz. E eu vejo que muitas vezes a nossa entrega a Deus e nossa busca, a nossa dedicação, né, provavelmente a grande maioria que trabalha e depois do dia cansativo de trabalho está aqui presente para cultuar Deus. Então acho que se isso não é movido por amor, né, eu não sei pelo que é movido. Porque eu acho que se você é somente um religioso e você está vindo aqui, você é um baita do religioso, porque para você deixar o seu descanso para mim somente para bater um ponto, né, e sabendo que isso não vai resultar em nada, você é muito religioso, mas eu acredito que o amor de Deus que vai fazer toda a diferença. Amém? O amor de Deus que vai nos mover a nos dedicar a ser fiéis, mesmo no momento de adversidade, mesmo no momento de luta, de dificuldade, né? Então a gente vai louvar a Deus com esse louvor, e eu quero que vocês se sintam livres para poder se expressar da forma que vocês querem. Eu não quero que você seja obrigado a ficar em pé ou sentado. Eu quero que você se sinta à vontade, né? Que você tire um momento, né, para meditar no que está sendo ministrado através desse louvor, e que você consiga ter um momento seu com Deus. Pensa no que está sendo ministrado e conversa com Deus, né? Que você consiga sentir esse amor, um amor que nos leva a renunciar, um amor que nos leva a abrir mão da nossa própria vida. Amém? Assim como Jesus fez. Como pode me amar, Deus conhecendo meu pecado, sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate, e mais como já bateu. Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar Aleluia. e ainda me pega?
Eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém quer esquecer. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te